Olá a todos. O processo de desenvolvimento, para quem ainda não tem muita experiência, mas com certeza já deve ter uma visão quanto a isso, né? Nós precisamos armazenar dados nesse desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, né, de uma aplicação, a gente precisa visualizar dentro desse processo de que vamos precisar guardar determinados dados. Esses dados vão nos ajudar a tomar decisões e essas decisões podem nos gerar novos dados, como eu também vou precisar que constantemente outros dados também sejam recebidos. Então vamos pensar aqui num contexto aqui, no momento projetando apenas uma, uma interface genérica, tá? Para a gente modelar aqui nossa aplicação em nível de banco. Mas vamos pensar aqui num modelo genérico de um projeto, de um sistema, que é muito utilizado. No exemplo de um supermercado. Preciso que dentro do escopo de um supermercado, eu quero que essa aplicação ela faça armazenamento de dados. E o primeiro armazenamento de dados que a gente consegue visualizar, o que é que seria? Os produtos do supermercado, né? Eu preciso cadastrar ali o arroz, o feijão, os doces, os refrigerantes. Essas informações, né, esses dados que eu preciso ter dentro da aplicação funcionando, é o que vai me permitir o caixa do supermercado poder ler o código de barra e identificar aquele item em banco de dados. É o que vai permitir aquela informação, né, ser associada àquele momento da compra, que nós também geramos um novo dado, que é o dado da compra, a hora da compra, quem comprou, a forma de pagamento, e aí teve troco para essa forma de pagamento, foi uma nota de 50 e o valor era 55. Esse troco, teremos mais propriedades associadas a ele, esse troco foi valores específicos ali do caixa, como por exemplo a nota de 10 ou a nota de 5, ou esse troco foi através de um brinde, uma participação em um sorteio de troco premiado. Tudo isso que eu estou descrevendo são possibilidades de acontecimento ali dentro do ato da compra. E essas possibilidades de acontecimentos, todas elas são armazenadas dentro da aplicação porque é necessário. O gestor do projeto, o gestor do supermercado, o dono do supermercado, poder posteriormente entender como funcionou padrões de compra do teu cliente, entender a porcentagem de compra, comprou mais com cartão de crédito, comprou mais em dinheiro, esse cliente compra mais o produto A, produto B, qual o horário da compra. Então tudo isso, né, todo esse fluxo de funcionamento do supermercado, por exemplo, é um funcionamento que precisa entregar dados para a aplicação, para que a aplicação participe na gestão desse funcionamento. Participe gerando uma interpretação para os gestores do sistema. Gere dados que possam ser analisados. Só que para isso acontecer, nós precisamos fazer com que o sistema armazene esses dados, nós precisamos fazer com que esse sistema consiga gerar uma análise, né, automática com eficiência. Não seria só criar uma única tabela cheia de campos de texto e eu vou estar preenchendo de qualquer jeito aquilo ali. Eu preciso ter tipos de dados corretamente especificados. Eu vou precisar de associações corretamente realizadas, considerando suas participações e cardinalidades, que possibilitem eu gerar scripts que me dê resultado quanto ao que eu quero analisar, né? Quanto ao entendimento que eu quero obter daquele comportamento. Então eu quero, por exemplo, né, numa situação específica, o leite em pó é vendido mais em que horário? Será que nós temos um padrão? Talvez não tenhamos um padrão tão certo, mas eu consigo, através de um script de banco de dados, que está armazenando corretamente os dados em uma aplicação, né, através de uma aplicação, estou armazenando corretamente dentro de um banco de dados, eu vou conseguir com qualidade montar um script que me diga quais os momentos do dia, qual o intervalo de hora do dia que eu vendo mais o leite em pó.
Isso pode me dar uma capacidade de decisão, mas para eu conseguir fazer esse script, eu precisei me lembrar de, no meu banco de dados, armazenar o horário da compra. Eu tive que fazer de forma precisa no meu banco a capacidade daquela compra estar associada corretamente ao produto no supermercado. E eu preciso que aquele produto que está ali no supermercado também seja associado corretamente aos tipos de produtos que existem no meu supermercado. Através do leite que eu identifiquei, do leite em pó que eu identifiquei, que vendeu bem naquele horário, através de uma boa categorização, né, produtos alimentícios infantis ou derivados do leite, né, eu poder tomar a decisão, será que faria sentido, naquele horário, eu fazer uma oferta de um produto que eu estou precisando vender mais e que nessa oferta ele teria uma associação ao leite em pó, assim categorizando os meus produtos corretamente dentro de banco, categorizando, eu conseguiria tomar essa decisão de uma forma mais automatizada, ter um entendimento, tomar a decisão. Não sei se eu consegui ser claro, mas uma boa análise de banco vai permitir, análise, né, desenvolvimento, estrutura do meu banco, vai permitir que minha aplicação se comporte corretamente, vai permitir que eu entenda melhor, né, o comportamento dos produtos que estão funcionando em cima daquela aplicação, do comportamento do meu cliente, do comportamento do meu negócio, dos meus funcionários, como também vai permitir eu ter suporte à decisão maior. Então, o que a gente vai fazer aqui, né, vai ser um pouco disso. A gente vai discutir um pouquinho do cenário que podemos usar, por exemplo, do supermercado mesmo. O cenário aqui do supermercado, talvez a gente não monte toda a estrutura do banco, mas dê alguns passos sobre a estrutura e discuta aqui alguns temas de cuidado na hora dessa modelagem, e é o que a gente vai fazer agora. Todo projetado aí, né, uma tabela, né, parece uma tabela, né, é uma linha, e cada uma dessas linhas, né, é uma listagem aqui, onde cada uma dessas linhas parece que eu estou escrevendo aqui uma lista de itens que eu quero comprar no supermercado, né, mas não é necessariamente isso. Isso aqui é uma lista de informações que eu quero coletar na minha aplicação. Lembra a lista de itens que eu quero comprar no supermercado. Se eu disse, ó, eu quero um arroz, né? Ah, eu quero comprar feijão, quero comprar leite em pó, etc, etc. Eu quero comprar esses itens. Mas, quando a gente está falando em banco de dados, nessas tabelas, podem lembrar um pouco isso, né? Uma lista de coisas que eu desejo. Por quê? Porque quando a gente monta uma tabelinha dessa, a gente está dizendo o que é que nós queremos que o banco receba como aplicação. Então, se eu tenho aqui uma coluna chamada nome, o que é que eu estou dizendo nessa mistura de banco? Olha, uma das informações que eu preciso que meu banco receba é o nome. Eu preciso por exemplo, endereço. Aqui não seria o melhor exemplo, tá? Porque a gente depois quebraria esse endereço aqui. Mas vamos manter assim por enquanto. Endereço. Eu preciso do endereço, que essa aplicação seja capaz de armazenar esse endereço. Eu estou pedindo, é como se fosse minha lista de compras para esse meu banco. Eu tenho aqui, por exemplo, telefone, né? E assim sucessivamente. Só que aí vocês me perguntam, Carlos, o nome de quem? O endereço de quem? O telefone de quem? Pode parecer óbvio você dizer, Carlos, é claro que é do cliente. Que dado seria importante aí? Não, poderia ser o nome do produto. Poderia ser o nome do funcionário. Poderia ser o nome do fornecedor. Então, apenas essa palavra nome não nos diz com clareza o que é que o nosso banco quer armazenar. Então, esse topo aqui a gente vai conseguir identificar esse indivíduo com o qual nós queremos esses atributos dele. Então eu vou chamar aqui de cliente. Então eu quero, através do cliente, eu quero o nome do cliente. Eu quero do cliente o endereço do meu cliente. Eu quero do cliente o telefone desse cliente. Carlos, mas eu também quero armazenar o nome dos meus fornecedores. Tudo bem.
Então, também posso ter uma estrutura dentro do meu banco em que eu diga, do meu fornecedor, eu quero também o nome dele. Carlos, não parece redundante eu armazenar dois campos nome? Não. Nesse caso não é redundante, porque nós estamos falando de propriedade nome de um ator. Estamos falando de propriedade nome de outro ator. Observem que são dois indivíduos diferentes. Eu poderia, ô Carlos, colocar todos em uma lista só, fazer algo tipo assim, banco. Eu quero facilitar isso, Carlos. E aqui eu vou dizer, ó, nome, cliente. Mas eu também quero o nome fornecedor. Nome, fornecedor, né? Eu poderia fazer assim também? Falando tecnicamente, nós poderíamos. É capaz de fazer isso tecnicamente. Falando em lógica, em estrutura que faça sentido para a nossa gestão, a resposta seria não. E por que seria não? Porque na mesma listagem, nós teríamos o nome, o fornecedor, o nome do funcionário. Imagina como é que seria se eu tenho 1000 clientes. Então eu teria 1000 campos nomes, eu teria 1000 campos fornecedor para armazenar isso em uma lista só, né? Ou então eu teria um campo cliente armazenando um fornecedor, outro cliente armazenando o mesmo fornecedor. Nós teríamos uma lista enorme de registros, gerando uma redundância e uma associação sem o menor sentido, se nós colocássemos em sequência aqui. Se não foi claro para você essa explicação, vai segurando aí, que no decorrer que a gente for desmiuçando, que a gente for quebrando esse entendimento aqui, vai ficar cada vez mais claro. Então, o que é a prática, né? Nós vamos dividir através das entidades que nós queremos que existam dentro da nossa aplicação. Nós sabemos que existe cliente dentro dessa aplicação de um supermercado. Nós sabemos que nós temos fornecedor. Nós sabemos, ainda não estou preenchendo os atributos. Estou só copiando por enquanto. Nós sabemos que temos o produto. Aí você me diz, Carlos, o produto, mas um produto não é uma pessoa, né? Isso aqui pode lembrar um pouquinho ali a abstração na orientação ao objeto, tá? Para quem não tem, para quem é novo no desenvolvimento de software, quando a gente pensa nessas entidades existentes, são os elementos que participam, que comunicam entre eles, sejam indivíduos reais, sejam instituições como, por exemplo, pessoas jurídicas, sejam elas elementos inanimados, como um computador, como um item de supermercado. Agora foi bom citar aqui o nome computador, aí você poderia dizer, Carlos, computador também poderia ser? Sim, poderia ser, dependendo da abstração da tua aplicação. Porque senão a gente pensaria que aqui eu poderia chamar essa entidade de arroz, né? Aí o nome do arroz, o endereço do arroz, etc, etc. Essa entidade faz sentido? Dependendo do escopo do projeto, faz sentido. Você tem uma loja de arroz, você vende arroz. Então você pode ter uma entidade chamada arroz, que diz qual é o nome do arroz, qual é o tipo, qual foi a safra do arroz, etc. Você tem uma instituição especializada em vender arroz. Quando você tem uma instituição generalizada, e no caso de um supermercado, nós temos uma instituição genérica de produtos alimentícios, eu poderia chamar, por exemplo, alimentos. Mas aí você pode dizer, Carlos, mas o supermercado não vende só alimentos. Então essa generalização é ainda maior, porque eu tenho produtos de limpeza, eu tenho produtos de padaria, que também é alimento, né? Temos produtos de. Temos produtos, vasilhas, pratos, talheres, né? Doces, inúmeros itens, que podem, bebidas, né? Sejam, sejam refrigerantes, sucos. Então nós temos vários tipos de produtos dentro de um supermercado. Devido a essa grande generalização, né, o que faria sentido para a nossa entidade aqui? Chamar de produto. E esse produto, nós dividiríamos essas especificidades
como, por exemplo, produtos alimentícios, produtos de limpeza, né? Brinquedos. Alguns supermercados vendem pequenos brinquedos. Nós dividiríamos em categorias, que seria uma forma de eu especializar essa entidade. Mas ela, genericamente, ela é um produto. Eu tenho o nome do produto, por exemplo. Eu tenho o preço do produto. Nós podemos dar uma categoria para esse produto. Olha, esse produto tem uma categoria. O produto que eu estou cadastrando aqui, que vai se chamar arroz, de preço R$ 6, a categoria dele pode ser alimentos, né? Eu tenho uma validade, mas professor, nesse caso a gente colocaria todas as informações, o tamanho da embalagem, o peso. Eu poderia colocar também se a embalagem é transparente, né? Qual foi a data de entrada no supermercado, né? Tem muitas informações aí. Eu necessariamente colocaria todas essas informações. Eu necessitaria de todas essas informações para minha aplicação? Depende também. Porque depende de qual a necessidade do supermercado de armazenamento para essas informações. Por exemplo, o supermercado precisa, por exemplo, fazer um controle de, de quando entrou no supermercado. O supermercado tem uma política de não querer nenhum produto por mais de 30 dias. Seja porque tem uma limitação de estoque, seja porque ele não gosta de vender produtos, gosta de vender produtos mais frescos, que sempre são vendidos rápido, porque necessita ter um movimento maior do seu caixa, não quer estar com dinheiro parado por muito tempo em um determinado produto, por mais que não seja perca financeira, né? Às vezes ficar com um produto mais tempo pode te gerar inclusive lucros, mas por uma estratégia de mercado, né? O supermercado pode querer vender até no máximo 2 meses depois que adquiriu esse produto. Se isso é uma informação importante, então a data entrada no supermercado vai ser um dado importante. Mas isso foi decidido através de uma análise da necessidade do sistema dentro da aplicação, da necessidade do teu cliente como fluxo de trabalho. Qual é o fluxo de trabalho que o sistema vai automatizar? Então, você tendo a resposta de qual é o fluxo de trabalho que o sistema vai automatizar, você vai ter essa resposta. Se esse campo é necessário de fato ou não. Beleza? Então, normalmente nesses exercícios, a gente tenta simplificar o máximo possível para que o sistema não fique com muito atributo, né? Com muitas entidades. Então, mas é importante que no processo de desenvolvimento entenda-se que quantas entidades forem necessárias, que quantos atributos forem necessários, a tua aplicação vai ter que armazenar. Porque o teu foco é atender a necessidade de obedecer, automatizar o fluxo de trabalho que a instituição tem. Fluxo bom ou ruim, mas o teu sistema é para automatizar aquele fluxo. Se existe um fluxo de trabalho ruim dentro da instituição, cabe à instituição corrigir o seu fluxo de trabalho, entender o que é que de fato é necessário ela armazenar para tomar as decisões, para que o teu sistema automatize o que é bom. Não ter perigo do teu sistema automatizar algo ruim. E você, como dizem, um bêbado não está conseguindo chegar em casa, né? Você entrega uma bicicleta e você acelerou a ineficácia dele chegar em casa. Então, inclusive é importante que quem vai automatizar o sistema entenda de que seus processos precisam estar confiáveis, seguros, para você automatizar algo que realmente é bom. Esse foi apenas um parêntese da aula. Vamos seguindo. Então nós temos aqui 3 entidades, né? Cliente, fornecedor e produto. Vamos pensar que passa nome, endereço e telefone. Esse aqui a gente já vai discutir endereço, né? Telefone, por que telefone seja importante? Vamos pensar aqui no escopo de que praticamente todo supermercado tem políticas de desconto, sorteios, né? Então ter o número do cliente, às vezes é bom para conseguir encontrá-lo, se você tiver uma situação de uma bonificação, de um prêmio, de um sorteio. Então é legal ter esse número. Endereço pode ser necessário ou não, né? Alguns clientes podem até se perguntar por que o meu endereço, né?
Mas isso é uma decisão exclusivamente do proprietário do sistema. Porque como sem o sistema, se ele está dizendo que precisa do endereço, é porque provavelmente no dia a dia ele já está pedindo esse endereço. Se ele está colocando dentro de escrevendo num papel, colocando numa nota, mas se ele está dizendo que precisa desse dado, de alguma forma ele já deve estar usando. Ou então ele está usando o sistema como cobaia para tentar alguma coisa, isso não é legal. É importante você passar para o teu cliente de que o primeiro passo para ele sempre vai ser automatizar o que ele já faz. Criar um sistema tentando colocar, tentando testar receitas, pode não ser uma boa estratégia, tá? Então o endereço aqui, vamos deixar esse endereço de fora, tá? Porque eu acredito que não seja tão importante. Vou deixar o telefone aqui em cima. Vamos, talvez a gente precise de um CPF, RG, mas vamos deixar de fora, porque não é tão comum as instituições pedirem e é uma coisa opcional ali do cliente, né? Vamos deixar de fora, deixar nome e endereço. Aliás, nome e telefone, acho que seja o suficiente para esse nosso cenário bem genérico, tá? Fornecedor, a gente precisa do nome do fornecedor, porque como é que eu falo de um fornecedor? Quando eu me refiro a alguém, eu sempre me refiro pelo nome. É o fornecedor Coca-Cola? Ou é o fornecedor M. Dias Branco? Eu preciso saber que fornecedor é esse. Então, o nome seja importante, né? O endereço, não sei se tão importante, mas com certeza o telefone desse fornecedor vai ser necessário, né? Com certeza. Outras informações talvez sejam necessárias. Talvez qual o nome do responsável, né? Talvez sim, né? Mas vamos, nesse modelo bem genérico, deixar apenas esses dois primeiros também. Excluir linha. Estou usando aqui o Canva, tá? Para quem tiver curiosidade, estou usando aqui o Canva. Tem outras ferramentas, tem o Lucid Charts, tem o Glyph, tem outros aí, tá? Tem o Miro, tá? Excluir linha. Eu mesmo vou deixar bem aqui, tá? Excluir essa linha também. Essa também não vou precisar. E excluir linha também. Pronto. Aí bate naquela primeira pergunta logo no início, né? Carlos, eu tenho praticamente duas tabelas idênticas para esse meu banco. Não tem como eu juntar? Tem. A gente poderia ter um cadastro chamado, por exemplo, pessoa, tá? Ou um cadastro indivíduo, tá? Cadastro indivíduo. E eu pegaria o nome e o telefone. E poderíamos ter uma categoria chamada, a gente poderia ter isso aqui, ó. Ao invés de ter as duas tabelas, nada nos impede que a gente tivesse isso aqui, né? Vamos fazer um copiei aqui, deixa eu mover para cá. Poderíamos ter um chamado indivíduo com nome e telefone, e nós especializaríamos esse indivíduo através do quê? Através de uma linha, né? Que nós colocaríamos aqui, ó. Vou adicionar aqui, opa. Adicionar linha. Opa. Adicionar uma linha. Então a gente poderia ter aqui tipo, né? Então nós teríamos o indivíduo, né? De nome Carlos, por exemplo, telefone 123, e o tipo dele seria cliente, por exemplo. Nós teríamos um outro nome chamado M. Dias Branco, telefone 321, e o tipo seria fornecedor, né? Se a gente observar, o resultado seria o mesmo. Só que ao invés de nós termos duas tabelas, nós teríamos uma só. Então, acaba sendo uma decisão de negócio, de gestão tua, tá? Estou montando aqui com as duas tabelas, cliente e fornecedor. Nesse caso aqui eu especializei as duas tabelas, né? Não generalizei. Por quê? Porque eu posso ter clientes aqui que é PJ, né? Posso vender para outros supermercados, né? E posso ter clientes, pessoas físicas, né? Então eu já posso ter uma categorização aqui em cliente, mas também posso ter uma categorização aqui em fornecedor. Juntar os dois ia ser uma generalização ainda maior. Para essa generalização ficar menos genérica para ambos os lados, então eu mantive os dois separados. A generalização a gente já manteve um pouquinho maior aqui no produto. Por quê? Porque o mercado vende um conjunto de produtos. E são basicamente 4 tipos de produtos, né? Alimento,
é o que a gente já falou, né? Limpeza, é o que a gente já falou. Vamos ver aqui se os atributos estão legais. Nome, preço, categoria, é a categoria do produto, né? A validade desse produto, data de vencimento. Isso aqui também ajuda a ter uma decisão. Praticamente todos os mercados devem ter essa validade, porque ajuda a você ter uma decisão automática ali na aplicação, que quando tiver algum produto em banco, que a data de validade já esteja, sei lá, próxima, 30 dias próxima, a própria aplicação já avisar. Imagina a quantidade de itens que tem no supermercado para você conseguir ter a gestão dessa validade. Então, você já cadastrar, você garante essa automatização também. A data de entrada, eu vou tirar essa data de entrada aqui, porque esse foi o exemplo que a gente falou sobre aquele caso lá. Suelinha, beleza. Agora, um ponto, então ficou bem legal isso aqui, né? Eu acho que basicamente a estrutura que a gente visualiza para o nosso banco está pronta. Mas tem um ponto engraçado aqui. Vocês podem dizer, Carlos, mas isso aqui está parecendo uma folha de papel em que eu vou preenchendo, né? Cliente, eu coloco ali do lado, né, na folha de papel, fulano. Parece aqueles formulários, né, que a gente preenche no papel mesmo. E de fato é isso. Quando a gente visualiza aqui a estrutura de um banco de dados relacional, tudo que nós temos aqui é como se fosse uma folha de papel em que nós temos a palavra cliente, dois pontos, eu escrevo aqui do lado, ó, fulano de tal. Nome, dois pontos, aqui eu coloco Beltrano, né? E, aliás, aqui o título, né, do formulário, aqui do lado do nome eu coloco fulano de tal. Telefone, coloco do lado 123. E o mesmo para esses outros papéis aqui. E se chegar um outro cliente, eu pego outro papel também de título cliente, e do lado do nome eu vou colocar o nome desse outro cliente. Então eu vou ter vários papéis, né, de cliente com o nome de cada um deles e o telefone deles. Vou ter vários papéis de fornecedor em que eu vou preencher com o nome do primeiro fornecedor, do segundo. Vários papéis de produto e assim sucessivamente. Né? E se eu vou fazer uma venda, como é que eu vou fazer? Eu vou procurar o papel onde está aquele cliente, para identificar aquele cliente. Vou pegar o papel lá daquele produto que ele quer comprar, né? Vou ver as informações e vou puxar uma linha, né? Associar, eu vou grampear um no outro, né? Para dizer, ó, esse cliente comprou esse produto, né? Que é as duas folhinhas pregadas, né? E se eu quiser alguma informação de quando foi vendido, né? Eu anoto ali no post-it ali em cima, ó, vendido dia tal. Então tá aqui, ó, esses dois papeizinhos, vendido desse cliente, primeiro papel, para o outro cliente, o outro papel. Então, foi uma forma em que eu peguei um formulário com dado de um ator, né? Um formulário com dado de outro ator, associei os dois quando eu grampeei e adicionei informação complementar quando eu disse, ó, foi vendido dia tal esse item. Beleza? Então observe que no banco de dados vai ser algo muito parecido com isso, porque a gente está montando exatamente isso. Está aqui um formuláriozinho de cliente, formulário de fornecedor. E quando for funcionar na aplicação, nós vamos estar preenchendo esse formulário, só que virtualmente. Então eu posso ter vários papeizinhos baseados nesse cliente aqui, com esses dados preenchidos dentro da aplicação. Eu vou ter isso em banco de dados ao invés de uma lista de papel de um nome de um monte de formulário de cliente. E o mesmo para fornecedor e produto. Tá? Só tem uma questão. Eu posso ter nessa minha lista de papéis vários clientes chamados Carlos. Como eu vou identificá-lo? Ah, mas é o Carlos do endereço. Qual é mesmo o teu endereço, fulano? Endereço Rua Centro. Mas será que eu não tenho mais de um Carlos na Rua Centro? Ah, mas aí. Mas que tem um telefone 123, pronto. Telefone 123 ficou mais fácil, né? Mas observe o meu esforço de tentar identificar individualmente o formulário desse cliente com esse conjunto de informações que combinadas me identifica. Então, para o banco de dados, a gente adiciona uma coluna que ajude a identificar melhor em nível de banco. Eu estou falando em nível de banco porque não necessariamente esse número vai ser o que nós vamos usar para achar o cliente, mas vai ser o que a aplicação vai usar para associar o cliente. Esse número vai ser o que a aplicação vai usar para associar o fornecedor com o produto e o produto com a venda. Né? Então vamos aqui adicionar uma nova linha. Adicionar uma linha. Então vamos chamar isso aqui de pod.
código. Código desse cliente que o banco vai gerar. Vamos ter uma coluna aqui também, ó, código, que vai ser o código desse fornecedor. E aqui nós vamos adicionar uma coluna também, adicionar uma linha, código. Um ponto interessante é que aqui a gente visualiza como linha, né? Quando eu estou adicionando aqui, ó, adicionar uma linha na visão da estrutura do banco. Mas na hora que nós vamos preencher, tá? Deixa eu pegar aqui o Paint. Na hora que nós vamos preencher, né? Por exemplo, a estrutura lá de cliente. Deixa eu montar aqui uma tabelinha improvisada. Na hora que nós vamos preencher ali o formulário de cliente, né? É como se nós tivéssemos isso aqui, ó. Nós tivéssemos nome do cliente. Deixa eu estender isso aqui. Opa. Nome do cliente. É como se nós tivéssemos o telefone do cliente, o endereço do cliente. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Aí o primeiro cliente que eu estou cadastrando. O primeiro cliente é o Carlos. Telefone 123. Endereço centro. Né? Vou aumentar isso aqui para ficar melhor. 123, endereço centro. E o outro cliente? Coloquei calor, tá? Perdão, mas ignora aí. Edson 321, endereço Rua EDM. Então observem que quando a gente está armazenando em banco, é como se nós estivéssemos criando colunas. Ó, o nome é uma coluna, telefone é outra coluna, endereço é outra coluna, porque no armazenamento tudo é armazenado como tabela. Nós temos uma tabela em que a primeira linha dessa tabela tem todos os dados de um cliente. Na segunda linha dessa tabela, nós temos todos os dados de cliente, do outro cliente. E assim sucessivamente. Isso que eu estou demonstrando aí é porque aqui a gente vê como se fosse cada linha dessa que eu estou criando é uma nova coluna para a tabela. É porque aqui nós estamos visualizando só a estrutura. Mas quando os dados estão inseridos para essa estrutura, o que é que nós temos? Uma tabela. Nós temos o dado sendo inserido, um outro dado sendo inserido. Mas isso aqui vai ser um tema melhor de entender quando tivermos fazendo inclusões de fato em banco. Pensando ainda na estrutura, né, montamos isso aqui, cada um com seu código, vamos analisar como está a nossa aplicação. Todos os dados que estão representados, todos os atributos que estão representados, eles são atributos atômicos, são atributos que não se derivam mais dados. Vamos verificar. Nome. Por mais que seja uma lista de caracteres, mas ele é um dado atômico, né? Um dado identificador do nome dele. É o nome. O telefone, por mais que tenha uma sequência numérica, DDD, mas é um número de telefone. Nada impede de que, se a gente entender de que o telefone faria sentido ser uma entidade, nós poderíamos criar também uma entidade para o telefone, né? E poderíamos fazer assim. Isso se tornaria uma decisão muito mais de análise de aplicação sua, tá? Então aqui nós poderíamos ter um chamado telefone, uma entidade chamada telefone, e nessa entidade telefone, o que é que nós teríamos? O DDD da pessoa, né? Nós teríamos o número da pessoa e poderíamos ter, por exemplo, melhor horário, depois ser o melhor horário para ligar para esse cliente, né? Então aqui o que é que nós teríamos? Nós teríamos uma associação entre telefone com essa outra entidade. Telefone precisaria de um código também, seria interessante a gente também adicionar um código para identificá-lo nível de banco, o código do telefone.
Então, o que aqui eu armazenaria o próprio telefone, o que é que nós teríamos aqui? Nós teríamos o código telefone, para dizer qual é o código da entidade telefone que tem os dados do telefone daquele indivíduo. Então, pode ser que esse código seja um código 1 para um telefone 123, porque esse número ele é um número identificador dentro da aplicação a nível de banco. Tá? Então, isso aqui poderia ser feito, professor? Sim, claro, poderia ser feito isso. Endereço, também poderia ser feito alguma coisa nesse sentido? Também. E você diz, Carlos, e também essa mesma entidade de telefone também vai ser a mesma entidade, que fornecedor vai usar. Então eu poderia ter a entidade de telefone sendo associada com os dois, tanto com o fornecedor quanto com o cliente? Sim, poderíamos, né? Aqui também seria código telefone, né? Telefone. Então, nós poderíamos ter essa realidade aí, tá? Então, feito isso, né? Vamos ver, verificar se tem mais alguma coisa, né? Nome, bem atômico, preço também. Carlos, eu gostaria de especializar ainda mais aqui, criar uma entidade chamada preço, com o valor inteiro e o valor quebrado de moedas separado. Pode, mas é importante dosar se faria sentido você ter uma entidade para armazenar números, considerando toda a quantidade de variação de número, né? Seria uma coisa que não que eu entendo de que é improvável alguém querer fazer isso aí. Mas então preço, né, que é um número que entendemos como atômico, né? Essa categoria poderia ser uma outra entidade? Poderia, né? Até porque essa categoria eu poderia estar construindo novas categorias e eu gostaria que as categorias colocadas aqui fossem categorias que eu já tenho predefinidas. E como é que eu predefino essas categorias? Bom, como é que eu pesquiso? Olha, quais as categorias eu posso usar? Da mesma forma que eu pesquiso quais os produtos que eu tenho para vender são dados que eu tenho em banco, se eu pesquiso quais as categorias que eu tenho para usar para cadastrar o meu produto, eu também pesquiso em banco. Então a gente teria o que aqui também? Teria a categoria, né? Vou fazer uma cópia aqui. Opa. Teria aqui também, ó, categoria, nome da categoria, né? Descrição dessa categoria, alguma coisa que me faça entender, né? Que eu poderia ter, por exemplo, produto alimentício e uma categoria chamada derivados do leite. Ambos são alimentos. Mas a descrição pode me ajudar a entender o que é que essa categoria reflete. E o código dessa categoria, né? Então nós teríamos uma associação também para categoria, que categoria, né? E aqui nós armazenaríamos o quê? O código da categoria. Código, underline, categoria. Perfeito. Então a gente está começando a conseguir montar um corpo aqui, né? Uma estrutura do nosso banco. Mas se a gente observar, essa estrutura que a gente montou aqui é uma estrutura muito mais de dependência entre os dados do banco, mas que não estão ainda refletindo os comportamentos que a minha aplicação tem. Por exemplo, se eu quero que um determinado funcionário seja superior a outro funcionário, a gente não tem aqui, ó, representado em banco nem a tabela funcionário e nem temos uma forma de representar uma dependência do funcionário com outro funcionário que reflete um comportamento. Que reflete não o ato do funcionário ter outro, né? Eu tenho a posse do outro funcionário, mas o ato de eu ter uma autoridade com esse funcionário, por ser um chefe, um gerente, etc. Então a gente não está tendo isso. Eu não estou tendo isso, estou tendo aqui, por exemplo, o de compra, né? Não quer dizer que aqui em banco de dados o cliente está mandando no produto, o cliente está preso ao produto. Não, quer dizer que no ato da compra eu estabeleço uma associação de uma ação de venda entre o
produto e o cliente. A gente não está tendo isso até o momento. O que a gente está tendo aqui são, de fato, as associações dos dados representando o cenário real dos participantes. Mas vamos tentar montar isso que está faltando, né? A gente tem cliente, né? O que o cliente faz no supermercado? Quais são os comportamentos que o cliente tem no supermercado? Ele compra produtos. Então, se ele consegue comprar produto, né? A gente poderia, no primeiro momento, pensar nisso aqui, né? Ah, ele compra produto. Então, ó, que produto? Cliente. Será que tá legal isso aqui? Quando eu olho para isso aqui, será que eu não estou pensando? Então o cliente tem produto. Então, quando eu for cadastrar o cliente, eu tenho que lembrar de cadastrar o produto. Não, não necessariamente. Porque o ato da associação do produto com o cliente realiza-se no ato de uma ação, de um evento na instituição, que é o evento da compra. Depois que o cliente olha, põe no carrinho, né, decide por aquilo ali, vê o preço e bate, depende se foi aprovada a compra, se o valor, ele tinha um valor para pagar, se o cartão foi aprovado. No ato dessa compra, esse conjunto que processa a compra gera essa associação. Então, o que é que nós poderíamos ter aqui para exemplificar isso? A entidade que representa essa compra. Então, nós tivemos a entidade pessoa, o cliente, fornecedor, pode ser pessoa jurídica, o produto também, ele como outro ator, uma outra entidade aqui dentro do banco, né? E a compra também, a compra como entidade, também. Então, a gente também teria fazer aqui o da entidade, né, de compra. Olha que interessante. A compra, por que nós estamos vendo como entidade? Porque a compra em si, ela tem características que o identificam. Como, por exemplo, o quê? A hora da compra. Né? A hora ficaria no cliente? Não, a hora do cliente, se eu colocar a hora na entidade do cliente, eu vou estar identificando hora do cliente. O cliente tem hora, a hora que ele nasceu? Não. Nós estamos falando da hora de uma compra. Nós estamos falando a forma de pagamento. A forma de pagamento poderia estar no cliente, né? Eu poderia colocar um atributo forma de pagamento. Mas esse atributo forma de pagamento do cliente é um atributo do cliente mesmo? Será que não é um atributo momentâneo de uma ação de compra? Tá, mas o atributo momentâneo, né? Naquela compra, a minha forma de pagamento foi cartão de crédito. Naquela outra compra, a minha forma de pagamento foi dinheiro, Pix e etc. Então, observem, aquela informação da forma de pagamento ficou associada a quem? A compra. Né? Então, forma pague. Fechar só esses dois, né? E código. Observemos sempre com o código da entidade, né? Sempre com o código da entidade. Entretanto, como que eu vou saber que essa compra foi feita por um determinado cliente e que essa compra foi feita de um determinado produto? Através do código deles. Então, eu vou precisar aqui dentro, né, adicionar, olha, qual é o código do cliente que eu estou fazendo essa compra. Né? Então, vamos adicionar aqui, adicionar linha. Qual é o cliente que está fazendo essa compra? Código cliente. Qual é o cliente que está fazendo essa compra? Porque aí eu consigo identificar que essa entidade que foi gerada através de um comportamento, de uma interação, de um evento de venda, foi feita pelo cliente. Eu consigo identificar qual que é o produto. Ah, eu poderia ter aqui, ó, Carlos, o adicionar, né? Adicionar linha. Nessa primeira exemplificação aqui. Código produto, né? Poderia, né? E eu teria aqui o código do produto associado também ao produto, né? Tá aqui apontando para COD, tá? Mas é o código do produto, porque eu não tenho essa sensibilidade aqui nessa modelagem. Então eu consigo identificar qual é o produto, qual o cliente comprou qual o produto, qual foi a hora, qual foi a forma de pagamento
e tem um código que identifica essa compra. Como nós também poderíamos ter vários produtos associados a essa compra, né? Em que nós teríamos uma associação, uma lista de produtos. Aí entra o item das participações, né? Se a gente for observar, pensando nos itens das participações, a gente vai mexer nessas. Um cliente, ele tem mais de um telefone? Sim, ele pode ter mais de um telefone. Um telefone pode ter mais do que um dono? É improvável. Normalmente é possível. Tem aquele telefone, um telefone celular que toda uma família usa. E todo mundo usa o mesmo número. É possível, né? Mas é menos comum. Acaba sendo uma decisão muito mais interna de negócio se vai ser aceito ou não. Mas no endereço. No endereço, uma pessoa normalmente mora em um só endereço. Dependendo do cenário do teu projeto, pode ser que você queira aceitar vários outros. Um aplicativo de entrega, iFood, o iRango, né, Zé Delivery, pode aceitar que você cadastre vários endereços. Porque você tem o endereço de casa, o endereço do trabalho, o endereço de férias, casa de praia, etc. Mas num contexto de uma compra de supermercado, se assim você precisar também fornecer endereço, provavelmente vai precisar só de um, você vai dar o seu endereço principal. E nesse contexto, por exemplo, de um supermercado, esse endereço pode estar associado a vários clientes, porque você pode ter o teu cadastro lá com o endereço, com o teu endereço. Endereço centro 123. A sua esposa pode ter um cadastro nesse mesmo supermercado, com o mesmo endereço. 123. Centro 123. E os seus parentes que moram, dividem a mesma casa. Então, aqui, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma cardinalidade nesse cenário que, embora eu, no contexto ali da aplicação, eu só tenha um endereço, mas aquele endereço pode ter várias pessoas. Mas dependendo do cenário da tua aplicação, como por exemplo no escopo de um iFood, né? De entrega, né? Que precisa de vários endereços, porque você faz compra em vários locais, você pode estar em casa, em outros locais, né? Pode cadastrar N endereços. O escopo já seria em que eu posso ter vários endereços e que o endereço também pode ter vários residentes. Então a gente já teria N para N, né? Eu posso ter vários endereços, N. E o endereço pode ter várias pessoas, N também. N, N para N. E nós temos também a dependência individual, um para um, né? Eu tenho o meu número de CPF e o número de CPF pertence unicamente a mim. Então, pensando nesses três cenários, a gente precisa garantir que essa nossa estrutura de tabelas, que é o que de fato vai refletir dentro da aplicação, dentro do teu sistema de banco de dados, ele reflita corretamente essa representação e essa capacidade de armazenar com essas restrições. Então, quando a gente estiver pensando no cenário de um para um, a gente sempre tem a possibilidade de considerar de que esse dado fique na própria entidade. O cliente tem um CPF e o CPF pertence ao cliente. O que poderia fazer? Colocar o atributo como do cliente, porque é dele para ele. Tanto o CPF é só dele, como o CPF é só dele. Tanto ele é só do CPF, como o CPF é só dele. Então, o atributo que acaba se tornando da própria entidade. Então, a gente colocaria aqui, né? Esse atributo, adicionar linha, opa, adicionar linha, e aqui a gente colocaria CPF, cardinalidade 1 para 1. Numa cardinalidade 1 para N, né, em que, por exemplo, né, acho que a gente pode usar esse cliente com o telefone. O cliente com o telefone, ele só vai ter um número de telefone. Ele pode até ter mais números, né? Mas a gente está considerando que para o escopo desse projeto, a gente só precisa de um número. Se só precisa de um número, para o escopo desse projeto, ele vai ter limitado um número. Porque o dono do sistema, o dono do supermercado, disse: eu só quero um número dele. Eu quero que ele me dê um número que vai ser o principal. E para mim é isso que basta.
Então a restrição na tua aplicação vai ser de um telefone. Então, se eu preciso de um telefone para o cliente, por mais que o dono da empresa possa dizer, olha, Carlos, mas aí o telefone, ele não pode se repetir para outros clientes, não. Ele pode definir isso. Tem sistemas que definem isso. Por exemplo, hoje sites que fornecem serviços de e-mail, você cria uma conta e coloca o teu telefone. Se você está criando outro e-mail com aquele mesmo telefone, você não consegue. Mesmo que o telefone que você use seja um telefone familiar e que outras pessoas também usem. Sua filha, sua esposa use e ela queira criar a conta de e-mail dela com um telefone familiar e não consiga. Né? Mas foi uma restrição imposta pelo modelo de negócio do sistema. Não tendo essa restrição imposta pelo modelo de negócio, a gente entende de que o telefone pode ser dado por outras pessoas. Então, considerando de que a pessoa tem um telefone, mas o telefone pode ter várias pessoas que usam ele, então nós teremos uma associação 1 para N. Nesse caso de 1 para N, nós teremos que fazer o quê? Armazenar o código da entidade, o código, um dos lados a gente precisa armazenar um código da entidade que faz a associação. Se a gente colocar o código do telefone desse lado, ó, código telefone, a gente vai ter esse cliente só tendo um telefone, né? Só consegue armazenar um, né? Se eu cadastrar outro cliente só consegue armazenar um telefone também. Só que esse outro cliente, ele pode armazenar o mesmo código que eu. Se ele pode armazenar o mesmo código que eu, mesmo eu só tendo um telefone, e o outro cliente também só tendo um telefone, o telefone vai ter vários usuários do mesmo número. Por quê? Porque tanto eu estou usando o mesmo número, coloquei aqui o código 1, como a outra pessoa também está usando o mesmo número. Então, a associação ficou 1 para N, porque eu tenho uma pessoa, a pessoa só tem um telefone. E o telefone pode ter várias pessoas associadas. Então, observe. Do lado em que a pessoa só tem um, a gente coloca o código para armazenar. E do lado em que o indivíduo pode ter vários com ele, nós não criamos o código. Tá? Então, 1 para N. Nesse caso, está 1 para N, porque o cliente está armazenando o código do telefone, ele só pode ter um telefone, mas eu posso ter vários clientes com o mesmo código, fazendo com que o telefone possam ter vários usuários. Certo? 1 para N. No cenário que nós tivermos N para N, nós vamos precisar de uma tabela interna, uma tabela intermediária. A gente poderia até pensar o seguinte, Carlos, mas se eu tenho de 1 para N o código bem aqui, né, e eu tenho eu não poderia colocar o outro código aqui para fazer o sentido inverso, né? Então, eu tanto posso ter o código do telefone um só, né? Mas o telefone vai automaticamente ter vários clientes, como eu posso colocar aqui o código do cliente, bem aqui embaixo, em que o telefone teria um cliente, mas o cliente poderia ter vários telefones, porque poderia ter vários telefones associados ao cliente. Daria mais ou menos certo. Entretanto, a gente correria o risco de estar gerando uma inconsistência com um pouco de redundância. Por quê? Porque eu estaria com o código de um cliente aqui, trazendo uma impressão de que o telefone só pode ter um cliente associado a ele, mas em contrapartida, como eu também tenho um código do telefone do outro lado, eu vou estar, na verdade, tendo vários clientes associados ao telefone. Então, para esse caso, a gente não passar por essa situação, a gente vai ter uma tabela associada quando for uma situação de N para N. Um exemplo interessante de uma associação N para N seria aqui, ó. A compra, ela pode ter vários produtos? Sim, eu posso ter uma compra com o leite, o arroz, o feijão, o biscoito, né? Então, a compra em si, ela pode ter vários produtos associados àquele ato da compra. Agora, o produto, né? Ele pode estar associado, o produto, né,
Eu tenho o produto aqui, feijão, ele pode estar associado a muitas compras. Se a gente pensar no produto individualmente, como esse saco de... Eu tenho duas ferramentas aqui. Ó. Essa chave de fenda, especificamente essa chave de fenda, ela pode ser vendida em várias compras? Não. Essa chave de fenda individual, não. Mas eu posso, se eu tiver várias chaves de fendas, né? Eu posso ter uma chave de fenda que foi para uma venda, outra chave que foi para outra venda. E aqui nós estamos falando do produto quanto à característica, e não do produto individual. Por exemplo, se eu tenho aqui um produto chamado Estrela, chave de fenda. Chave de fenda. O preço dela é R$1, o código dela é 123, a validade dela é 2000, ano 3000, é muito durável, né? Então, eu tenho aqui a representação da chave de fenda genericamente. Se eu tiver 100 chaves de fendas, ela está sendo representada por isso aqui. Poderia até fazer sentido eu ter aqui uma coluna chamada quantidade, né? QT. A quantidade dessa chave de fenda que eu tenho para vender, né? Então, o registro que está representando a chave de fenda, ele é um registro que está representando um conjunto de chaves de fenda. Então, pensando no registro que representa o conjunto de chaves de fenda, nós podemos dizer que esse registro que representa o conjunto de chaves de fenda pode participar de várias compras. Por quê? Porque esse registro representa 100 chaves de fenda, uma delas pode estar numa compra, o outro pode estar em outra compra, um terceiro pode estar em outra compra, né? Porque aqui eu não estou armazenando nesse cenário aqui de produto. Eu não estou armazenando o produto individual. Eu estou armazenando a informação de uma lista de itens que eu tenho que é igual. Eu tenho 100 chaves de fenda amarela que custam R$1. Eu criei um registro, fenda amarela, R$1. Esse registro, que são 100 itens, ele pode estar associado a várias compras. Por quê? Porque eu posso ter vendido 2 em uma compra, vendi 3 em outra compra, 4 em outra compra. Então é importante essa análise quanto a isso. Então, entendendo de que nós temos a compra, que pode ter vários produtos, e que o produto, que representa um conjunto de produtos, ele pode estar associado a várias compras, então nós teríamos aqui uma associação N para N. Entendendo de que nós temos uma N para N, nós vamos ter uma entidade para fazer essa associação. Tá? Produto, venda. E aqui nós teremos o quê? COD, produto. COD, compra. E o próprio código. E o que é que nós teríamos aqui? Ó? Olha que interessante. Teríamos o código do produto que passaria a estar aqui. E aqui nós não teríamos mais o código do produto, né? Vou remover esse código do produto, ó, que está aqui, está código do produto. Não vai ter mais aqui. Excluir linha. Produto venda. Então o que é que nós conseguimos aí? Nós temos o cliente que pode fazer uma compra no supermercado, escolheu lá 3 itens, né? Escolheu o item chave de fenda, escolheu o item arroz e levou para o supermercado. Observe que tinha lá 100 arroz, né? Ele pegou um, ficou agora só 99, né? E chegou lá, tinha 50 chaves de fenda, pegou uma das chaves de fenda, iguais, pegou uma delas, ficou outras iguais lá, ficaram outras iguais, e levou esses 2 itens. O chave de fenda, que está representado lá no banco, embora tenhamos 50 chaves de fenda, mas ela está representada no banco como um registro só, com a quantidade de 50. E depois vai reduzir para 49. Né? E ainda vai reduzir para 49, né? Então, mas aí você pode dizer, Carlos, eu poderia cadastrar os 100
as 100 fendas como 100 registros? Poderia. Talvez não fosse, talvez fosse oneroso, né? Fosse redundante ter isso, considerando que você já tem o dado, esse dado fica só se repetindo. Você poderia ter um dado só sem repetição com a quantidade pontuada, né? Você diminui o esforço do teu banco de quantidade de associações, porque quanto mais registro você tiver, quanto mais folhinhas, né? Pegando o exemplo inicial, quanto mais folhas você tem de formulário de clientes anotados, quando você for fazer uma venda, você vai ter que procurar mais, né? No banco de dados, o computador vai ser absolutamente a mesma coisa. Então nós temos aqui, né, a compra com o produto. Que produto seria? Então a compra, quando o cliente foi fazer uma compra, ele criou um novo registro ali da compra, informando a hora, a forma de pagamento, gerou um código para essa compra, foi colocado o meu código ali, que ajudou a me identificar, por mais que tenha dito o meu nome, etc., mas quando escolher o meu nome, em nível de aplicação foi identificado o meu código, e esse código foi usado para gerar essa compra. Foi gerado o código do cliente e gerou-se uma outra entidade, em que essa outra entidade vai estar o código do primeiro produto, né? Minha chave de fenda, com o código da compra, que é a compra que eu estou fazendo. Ah, mas estou levando também o arroz. Então vai gerar outro registro desse, com o código do arroz, do outro produto que estou comprando, associando também com o código da compra. Então o que é que nós conseguimos aqui? Associar N para N, que a compra pode ter vários produtos e o produto pode ter várias compras. E essa possibilidade do N para N está sendo gerado por essa entidade ao centro, né? Essa entidade associadora dos dois. E o que é que nós fizemos aí? Conseguimos montar essa estrutura. Relembrando, numa associação 1 para 1, eu tenho um poder, uma possibilidade de usar o dado diretamente no atributo. Numa associação 1 para N, ou N para 1, eu consigo ter o código de uma das entidades envolvidas, né? Sempre aí duas entidades. De 1 para N ou N para 1. Eu vou ter o código de uma delas armazenado em um lado e o outro eu não vou armazenar nada. Em que o lado que está armazenando o código da outra entidade vai ser o lado que armazena com a limitação de associação 1. E do outro lado é onde ele vai passar a ter a possibilidade de ter associação N. Ou seja, o código do telefone está aqui. Então, o cliente só tem um telefone. Aqui eu não tenho o código do cliente, né? Mas como o código do telefone está lá no cliente, e podem ter vários clientes com o mesmo código, então, por tabela, o telefone está tendo uma associação com N clientes. O mesmo telefone pode estar tendo associação com o mesmo cliente. Associação 1 para N, ou N para 1. E aqui, no caso, N para N. Perfeito? Espero que tenha servido para a gente fazer essa análise aí sobre esse escopo de uma análise de um problema e de como é essa estrutura em nível de banco de dados. Eu acho que só para finalizar, o que é que isso aqui se transforma, né? Trazendo aqui, ó, cada estrutura daquela ali vai virar em nível de banco de dados uma tabela em que eu vou inserir, ó, no caso de cliente, insiro uma nova linha com os dados do cliente, nome, telefone, endereço. Vou inserir um novo cliente, é uma nova linha. Se eu tenho, que é o caso lá, outras entidades, que é de compra, né? Não, que é entidade de produto, né? Então eu vou ter a mesma coisa. Eu vou ter uma linha que eu vou estar inserindo o nome do produto, o preço do produto, validade do produto. Inseriu a nova linha, nome do produto, preço do produto e validade do produto. E assim a gente observa de que cada uma dessas entidades, elas são na verdade tabelas, em que cada linha da tabela é um novo registro. E esses registros, através dos valores que eu estou preenchendo, vai determinar a associação entre eles. Mas o tema para a gente montar essa tabela e preencher vai ser assunto para outro vídeo.
Muito obrigado.